Hora de Botecotec aqui com a Soft Suisse. Olha só, a Mercedes chamou a atenção depois do GP do Canadá por usar um truque, entre aspas, gigantescas. O que acontece, tá? Antes, na Fórmula 1, as rodas dos carros eram fabricadas só por uma empresa, a BBS. Agora, em 2026, as equipes podem fabricar as suas próprias rodas. E é claro que nós veríamos algumas soluções interessantes. E aqui chamou a atenção no Canadá, tem a ver com transferir a temperatura dos freios para o pneu. E foi isso provavelmente que a Mercedes utilizou. Lá no Canadá, a gente já sabia desde muito tempo que a temperatura estaria um pouco mais baixa, tanto que, lembra, né? Uma semana para a corrida acontecer, se falava muito de chuva, da possibilidade da corrida nem acontecer, ou da hora de largada ser mudada, como foi em Miami. Pensando nisso, é bem provável que a Mercedes usa uma solução em relação às rodas e aos freios do carro para trazer um pouco mais de temperatura para os pneus. Deixa eu explicar rapidinho a questão dos pneus, especialmente se você está chegando agora aqui na Fórmula 1. Quanto mais macio é um pneu de Fórmula 1, mais a borracha ganha aderência no asfalto. Sabe um exemplo bem legal para isso? Pega uma borracha, sabe borracha de escola? Você lembra que tinha uma mais molenga e tinha uma mais durinha? A dura, ela demorava para soltar aqueles fiapinhos. A mais molinha, ela já soltava fiapo bastante, né? Eu não sei se você fazia isso na época da escola. Uma vez a gente fez uma competição de gastar borracha. Então se você já fez alguma coisa assim, você sabe como funciona. No pneu de um carro de corrida é a mesma coisa. Quanto mais macio o composto, mais ele vai grudar no chão. Só que ele vai gastar mais rápido. Qual que é o grande problema disso? Quanto mais macio é o pneu, mais temperatura ele gera. Quanto mais duro, menos temperatura. Tanto que os pneus de chuva, o intermediário de chuva, eles ganham temperatura mais rápido. Você pensa, olha, eu preciso, então, se o meu pneu numa temperatura um pouco mais baixa, como foi, acho que o GP do Canadá aconteceu a 14 graus, né, a temperatura ambiente. Eu preciso colocar desempenho, eu preciso colocar temperatura no meu pneu, senão o pneu fica muito frio e por causa disso o carro não tem aderência, fica deslizando. Isso aconteceu, por exemplo, com o Max Verstappen. Qual que é a ideia da Mercedes? Que não é uma ideia nova, tá? Aqui atrás de mim, ó, vou pedir pra galera colocar uma imagem de uma roda de um carro de Fórmula 1. Todo esse processo aqui de fibra de carbono que a gente está vendo é o que você coloca o pneu aqui e dentro existe o disco de freio. O que acontece é que há uma possibilidade de você trabalhar com aerodinâmica e transferência. Então, como tem muito fluxo de ar batendo nessa parte aqui do carro, você pode direcionar esse fluxo de ar para que justamente os freios, né, toda aquela parte quente dos freios que precisa se dissipar, ao invés de sair totalmente do carro, ela vá para a roda, ela fique mais na roda. E assim a roda ajude a dar mais temperatura para os pneus. Essa imagem mostra bem esse tipo de dinâmica acontecendo com a roda da Mercedes no passado. E é provavelmente o que a Mercedes fez no GP do Canadá. Na próxima imagem que a gente tem, isso fica ainda mais claro para todos nós. Aqui a gente tem um defletor. Esse defletor recebe todo o fluxo de ar. Em situações naturais de temperatura e pressão, uma corrida, por exemplo, na Áustria, que a temperatura ambiente chega a bater 35 graus, você quer tirar toda essa parte térmica para fora. Você quer jogar a temperatura dos freios para fora do pneu e para fora da roda. Ao mesmo tempo, óbvio que você também resfria os discos e também a pinça dos freios. O que a Mercedes faz no Canadá é encontrar uma forma de manter essa temperatura na roda para que ela tenha transferência para os pneus. É bem provável que por causa disso a Mercedes não sofreu tanto e teve mais aderência numa pista que estava gelada. Sérgio, a McLaren não fazia isso no passado? O oposto. A McLaren tinha uma questão de diminuir a temperatura nos pneus, que, como eu disse, pode ser um baita de um trunfo em pistas onde a temperatura é mais alta. Vamos ficar de olho nessa situação das rodas, porque não é a primeira vez que elas terão protagonismo em 2026, porque, como eu falei, a partir de agora, as equipes que fabricam esse componente também. Fala pra gente o que você achou dessa situação
da Mercedes e qual pode ser, né, o próximo tópico aqui no Boteco Tech pela Soft Suisse, aqui no Boteco F1.